A paz do Senhor a todos os irmãos inscritos no canal. Hoje eu quero compartilhar com vocês a palavra de Deus, falar do amor de Deus. Em primeiro lugar, vamos fazer uma oração aí para abençoar todos os irmãos que estão escutando aí no canal. Que Deus fale em seus corações, né? Senhor meu Deus e meu Pai, abençoe a todos os inscritos no canal e os que vão escutar essa palavra de Deus. Que o Senhor toque no coração de cada um, Senhor meu Deus. Ao ler essas palavras, que não seja eu, mas que seja o Espírito Santo que fale ao coração de cada um. Em nome de Jesus, amém. Vamos então à palavra de Deus. Quem tiver uma Bíblia, que quiser me acompanhar, é Pedro capítulo 1, versículo 13, 14, 15 e 16. Então vamos à palavra. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as corrupçências que antes havia em vossa ignorância. As corrupçências que fala aqui na Bíblia, nesse texto aqui do versículo 14, que nos fala as corrupçências são o pecado, né? A gente vivia no mundo de pecado e hoje a gente conhece a palavra de Deus, né? Então a gente tem que ser sóbrio, esperar inteiramente na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. E também nos diz aqui, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. A gente abandona o pecado, embora que a gente seja pecador, a gente erra diariamente, né? Mas a gente peça perdão a Deus, para Deus nos ungir da sua graça, para cada dia que passa a gente ser cada vez mais santo e andando dentro da doutrina do nosso Senhor Jesus Cristo, procurando fazer as coisas certas. Porquanto escrito está, sede santo, porque eu sou santo. Esse texto nos diz que Cristo, né, ele morreu crucificado na cruz pelos nossos pecados, né? E ele, o tempo todo que ele permaneceu aqui na terra, ele pregou o evangelho, foi santo, foi o único santo, né? Morreu na cruz por amor a nós, por nossos pecados. Então a gente tem que sempre procurar a santidade, né? Santidade em Cristo. Agora vamos lá ao capítulo 2 de Pedro, versículo 9 ao 10. Mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou, que foi Jesus Cristo, né, que nos chamou, né, das trevas para a maravilha da luz, nos tirou do pecado e nos trouxe para a maravilha da luz, para nós pregarmos o evangelho, falar do amor de Jesus Cristo, né, para as almas. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste a misericórdia. E quando nós éramos do mundo, nós fazíamos as coisas do mundo, né? E hoje nós temos que fazer as coisas de Deus, pregar a palavra de Deus, falar do amor de Jesus Cristo, trazer as almas para a presença de Deus, né? Vamos lá então agora em Pedro, capítulo 4, versículo 7. E já está próximo o fim de todas as coisas, portanto, sejam sóbrios, vigiai em oração. Aqui nos diz que está próximo o arrebatamento, né? No mundo a gente vê as coisas estão acontecendo, muitas coisas estão acontecendo aí, né? Então a gente tem que abrir os nossos olhos espirituais, vigiar em oração, né? Vigiar o tempo todo, pregar a palavra, falar do amor de Jesus Cristo,
porque está bem próximo o fim, né? A redenção. Quando aconteceu o arrebatamento, terminou a chance, né? Então nós temos que procurar vigiar e orar, buscar a presença do nosso Senhor Jesus Cristo, andar com santidade, né? E agora vamos lá para capítulo 4, versículo 11. Se alguém falar segundo as palavras de Deus, e se alguém administre segundo o poder de Deus, que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado, por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todos sempre. E sempre quando falar da palavra de Deus, né, falar do amor de Deus para as pessoas, administrar segundo o poder que Deus nos dá, para que em tudo nós sejamos glorificados. Agora vamos lá. Vamos lá, mais uma administração. Vamos lá para Hebreus, capítulo 14 ao 15. Aqui vai falar o que eu li lá atrás, lá em Hebreus. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A gente tem que procurar cada dia mais santificar, né? Buscar a presença de Deus, ler a Bíblia, porque aqui diz que se a gente não santificar, não procurar ler a palavra, não procurar fazer o ID de Deus, né? A gente não verá o Senhor. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminam. No caso é o pecado, né? Que fala sobre o pecado, que a gente procura andar na santidade, mas o pecado tá na volta, e é pra gente não se perder, né? Buscar sempre a santidade, a santificação, para que Deus nos abençoe a cada dia. Vamos lá para o versículo de Hebreus, capítulo 13, versículo 2. Aqui eu vou contar alguma história que já aconteceu comigo, isso é real mesmo. Ó. Permaneça o amor e o fraternal. Não vos esqueceis da hospitalidade, porque por ela alguns, não sabendo, hospedarão anjos. Eu aqui aconteceu uma curiosidade, eu estava no trabalho, e aí apareceu uma senhora que eu pedi antes para Deus uma confirmação de Deus, né, na minha vida. E daí aconteceu esse fato de veio uma senhora, ela veio caminhando, dizendo que veio caminhando, que ia vir na minha casa. E aí ela bateu no portão e a minha esposa recebeu, porque ela foi hospitaleira, né? Não, dificilmente a pessoa vai fazer isso, né? Mas ela recebeu essa pessoa e ela ficou aqui. Daí eu cheguei e disse, quem é essa mulher? Quem é essa mulher? Era uma senhora, né? Quem é essa mulher? Daí fiquei pensando, E daí no fim começamos a falar da palavra de Deus, a falar do amor de Deus. Ela profetizou aqui em casa, né? A gente orou, ela posou. Ela queria ficar 3 dias, mas eu estava sem entendimento, não entendia, né? E aí acabei ela veio numa sexta e no sábado eu tinha um exame. E aí eu fui para Porto Alegre no outro dia, né? Ela queria ficar 3 dias. Eu disse, não vai dar porque eu tenho exame, depois eu vou lá pro meu pai. E aí tá. Aí naquele dia daí fomos para Porto Alegre. Ela foi junto com nós, que ela disse que ia pegar um ônibus lá. E aí ela desceu com nós em Porto Alegre e ela se despediu de nós, né? E quando eu olhei para a direção da parada, ela não estava mais, sumiu. Aí eu, mistério. Aí depois aqui, antes de acontecer tudo isso, né? Ela profetizou aqui em casa, ela falou tudo que ia acontecer na minha vida. E tudo que ela falou aconteceu e está acontecendo ainda na minha vida, né? Eu até pedi perdão para Deus, né? Que, ela contou várias histórias, vários milagres, muita coisa ela contou aqui. Aí depois eu fui saber que era um anjo do Senhor que esteve aqui.
Também aconteceu outro fato também no meu batismo. Apareceu também um anjo para minha esposa. Apareceu um anjo lá, né? Conversou com ela e tudo. Era uma senhora velhinha também, que nem a que apareceu aqui em casa. E daí ela foi buscar um copo d'água, né? A minha esposa, não, deixa que eu vou lá buscar. Daí aconteceu que, não, eu vou lá. Daí ela foi lá, buscou o copo d'água. E daí veio e entregou para minha esposa. Daí a minha esposa tomou aquele copo d'água, né? E daí ela olhou pro lado e sumiu a senhora. Isso foi no meu batismo, né? Daí depois, na outra vez, também essa senhora apareceu. E daí era no batismo da minha esposa, né? Aí era Santa Ceia ali também, né? E daí ela ofereceu o copo d'água, né? Ela estava com o guarda-chuva do lado, assim. E daí ela perguntou, hoje é o teu batismo? Daí a minha esposa, o meu batismo participar da Santa Ceia, tá? E daí a minha esposa olhou pro lado e sumiu ela de novo. Ela apareceu 2 vezes, no meu batismo, né? E no batismo da minha esposa. Às vezes a gente pensa que anjo tem asa, tem tudo, né? Mas ela apareceu na forma humana, normal. Só que o anjo ele conversa contigo normal, fala do amor de Deus, e daí daqui a pouco ele some. E isso acontece. Aqui como diz a palavra aqui, ó, não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não sabendo, os hospedarão eles. Por isso que a gente tem que ser hospitaleiro, né? Porque às vezes pode vir um anjo, entrar na tua casa, conversar contigo, tu acha que é uma pessoa normal e é um anjo. Daqui a pouco ele desaparece e some. Isso é verdadeiro na palavra de Deus. Também, agora vamos para o outro texto, Hebreus capítulo 7, 13, quer dizer, 13 versículo 7. Lembrais dos vossos pastores que vos falam a palavra de Deus, a fé das quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Assim, aqui fala que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com graça, e não com manjares, de que nada aproveitarão aos que a eles se entregam. Aqui fala que a gente tem que ser obediente também ao pastor da igreja, orar por ele, né? E imitar ele conforme ele leva a sua vida, né? Leva a sua vida, uma vida reta, uma vida na presença de Deus, uma vida de oração, uma vida de santificação. A gente tem que orar por eles e seguir eles. E se cuidar dos falsos pastores, né? Que não estão interessados em pregar. Até eles falam do amor de Deus, né? Mas algumas coisas eles deixam a desejar. Daí, aí tu começa a fazer as coisas erradas, porque eles forjam alguma palavra bíblica, né? Eles forjam ela, falam de uma outra maneira, que daí acabam levando aquelas pessoas ao erro. Então a gente tem que cuidar muito disso, seguir a doutrina bíblica, ler a palavra de Deus. E também aqui também nos fala, obedeceis os vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam pela nossa alma. Os pastores, eles velam pela nossa alma, eles oram, eles falam da palavra de Deus, né? E se cuidar daqueles, né, que se desviam da palavra, né, também. Como aqueles que hão de dar conta delas, para que a façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Orai por vós, porque confiamos que temos boa consciência, como aqueles que em tudo querem portar-se honestamente. Os pastores, no caso, né, eles pregam a palavra de Deus, falam do amor de Deus, né? Eles velam pelas nossas almas. Mas também no dia do juízo final, né,
eles também vão prestar contas de todas as almas aqui na terra, né? Aqueles pregaram, aqueles evangelizaram, eles vão pregar. O peso deles é maior do que nós que somos servos, né? Porque a responsabilidade deles é cuidar das ovelhas e falar do amor, né? E a gente tem que orar por eles, como fala aqui também, né? Orar pelo pastor, né? Imitai eles sobre a conduta que eles levam, né? Perante Deus, que eles fazem. E a gente tentar ser santo, né? Como Cristo foi, né? Fazer o que é certo perante Deus. Hebreus capítulo 13, 17, tá o que eu li. E agora, vamos lá para capítulo 9 de Coríntios, versículo 14. Olha só o que Deus fala para nós, né? Que a gente tem que fazer, ó. E assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam o Evangelho. Que quando a gente fala do amor de Deus, quando a gente prega o amor de Deus, né? Que a gente anuncia o Evangelho, a gente tem que viver a palavra, né? Viver para ser um exemplo para as outras pessoas, que às vezes as outras pessoas vão ver em nós alguma diferença, alguma coisa boa, e daí elas vão querer buscar conhecer o Evangelho, buscar a palavra de Deus, né? E assim, através do nosso exemplo, da nossa conduta, muitas almas virão ao Senhor. E tem muitas almas que precisam ouvir uma palavra. Amém. Então, vamos a uma oração, vamos encerrar aqui o nosso vídeo. Que o Senhor abençoe a cada um, que essas palavras aqui falem aos seus corações. Amém. Vamos então uma oração simples e que Deus fale aos seus corações. Senhor meu Deus, obrigado por esse momento, Senhor, estar aqui na tua presença, Pai. Que o Senhor abençoe a todos os ouvintes do canal, até os que não são inscritos, Senhor, os familiares, suas famílias. Abençoe a cada um. Repreenda qualquer força do maligno, Senhor meu Deus. Vá abençoando a cada família, vai livrando a cada família, Senhor meu Deus. Abençoe, Senhor meu Deus, aqueles que estão doentes, que estão nos hospitais, Senhor meu Deus, que o Senhor leve a cura, Pai. Abençoe também essas pessoas que estão na rua, debaixo da ponte, morando ali, Senhor, passando frio. Que o Senhor leve um evangelista até lá, Senhor meu Deus, que abençoe essas pessoas, fale do teu amor, Pai. Vai abençoando a cada um, a cada congregação, seja a congregação que for, Senhor meu Deus, que os pastores falem a verdade do teu amor, Senhor meu Deus, que abençoe a cada um, em nome de Jesus. Fique com essas palavras e que o Senhor abençoe a cada um. Amém. Glória a Deus.